As festas do Eterno são perpétuas e para todos. A adoração ao nosso Pai Celestial é uma adoração caracterizada pela ação, não pela passividade. Uma das grandes lições que aprendemos ao guardar os dias separados como sagrados para o Eterno é o desejo de seguir os seus propósitos em detrimento dos nossos. Seguir as suas instruções cumprindo os seus mandamentos é uma manifestação clara do desejo do nosso coração em segui-lo em obediência. Nós seguimos-lo mais pelo que fazemos do que por aquilo que dizemos. Falar é fácil, agir nem tanto. Nós podemos adotar o discurso mais convincente, mas a menos que as nossas palavras se traduzam numa obediência ativa, essas serão apenas retórica vazia. O apóstolo Paulo caracteriza as palavras que não se refletem em ações como equiparáveis ao metal que soa ou como o sino que tine. Fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para guardar todos os preceitos de Yahweh designou para que cumpríssemos é uma aprovação à nossa sinceridade. O livro de Tiago dá-nos uma lição importante que vem confirmar o que já dissemos. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, assim despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:17-26. A Páscoa exige que nos avaliemos a nós mesmos antes de tomar parte dela. 1 Coríntios 11:28. Através deste memorial, nós aceitamos o sangue de Yeshua como limpeza dos nossos pecados. Mas tomar parte deste memorial também implica que lancemos fora tudo o que contamina a malícia e a maldade das nossas vidas, o que, consequentemente, nos leva a retirar o fermento que tipifica o pecado das nossas casas para a festa dos pães asmos, a verdade e a sinceridade que segue a Páscoa. Talvez não houvesse necessidade de participar da Páscoa ano após ano se o nosso comportamento pecaminoso parasse após a primeira vez que participássemos dela. Infelizmente, essa não é a natureza humana, pelo menos enquanto vivemos em corpos corruptíveis. Por não nos conseguirmos manter puros diante do Eterno, ele providenciou 7 dias ao longo do ano para retornarmos e aproximarmos-nos dele novamente, as suas festas, os dias sagrados que ele separou. Cerca de 2 meses antes da aliança ser confirmada e antes de Moisés subir ao Monte Sinai para receber a lei de Yahweh, Moisés foi instruindo sobre a Páscoa e a festa dos pães asmos. O Eterno disse, e esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa a Yahweh nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo 12:14. Aprendemos em primeiro lugar que é uma festa a Yahweh. Mais tarde, em Levítico, Yahweh ordena a Moisés. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as solenidades de Yahweh que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Levítico 23:2. Se dúvidas existiam, agora desvanecem-se. Estas festas pertencem, não são exclusivas dos judeus ou de outro grupo particular de pessoas. Não interessava se era israelita ou estrangeiro, era exigido a toda a comunidade de Israel, os naturais e os estrangeiros, que observasse esses dias que foram separados pelo próprio Eterno. Êxodo 12:19. Na Torá existem 5 classes de leis nas escrituras espirituais, civis, rituais, judiciais e naturais. As festas são parte da lei espiritual, tal como os 10 mandamentos. Elas revelam-nos os atributos espirituais do Eterno e ajudam-nos a promover uma mudança espiritual em nós mesmos quando as observamos com verdadeira sinceridade.
A mudança na lei que muitos gostam de referir diz respeito à parte ritual da lei, dão uma referência à lei espiritual. O livro de Hebreus fala na natureza temporária dos sacrifícios de animais e de outros rituais, uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Hebreus 9, versículos 9 a 10. As ordenanças rituais foram acrescentadas à lei devido à contínua transgressão de Israel. Gálatas 3,19. O nosso Salvador Yeshua agora intercede por nós como sumo sacerdote, e o seu sangue é a única solução efetiva para o pecado. Essa é a mudança na lei da qual falam as Escrituras. Hebreus 7, versículos 11 e 12. A lei não mudou. O que mudou foram os símbolos, visto que o sangue dos animais apontavam para o sangue que seria derramado por Yeshua. Nenhum ponto na Bíblia condiciona ou altera a nossa responsabilidade de guardar a lei espiritual, da qual fazem parte os dias de festa. Já não se fazem sacrifícios físicos nesses dias, até porque também não há templo em Israel, mas eles não deixam de ser dias sagrados de adoração ao Todo-Poderoso, porque são perpétuos como nos ensina a palavra. Vários exemplos no Novo Testamento mostram vários pormenores importantes relativamente às festas, a intenção das pessoas em guardá-las, a observarem-nas, e mesmo que estas seriam guardadas no novo reino vindouro. Essas passagens incluem Marcos 14:12, Lucas 2:42, João 5:1, João 7:2, João 10:14, 37 e 38, João 12:20, Marcos 26:2, 17 e 29, Atos 12:3, Atos 18:21, 26, 16, 27, 9 e 1 Coríntios 5, 7 a 8. Por que razão vemos o próprio Filho do Eterno e seus discípulos durante o seu ministério e mesmo após a sua morte a continuarem a observar as festas no Novo Testamento? Por uma razão simples, que é repetida 4 vezes em Levítico 23. Elas foram declaradas por Yahweh como sendo de estatuto perpétuo, Levítico 23, 14, 21, 31 e 41. Mesmo no reino vindouro, as pessoas em todo o mundo observá-las-ão. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante a mim, diz Yahweh, Isaías 66, 23. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, Yahweh dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias 14:16. Mas e se eles se recusarem, como muitos hoje o fazem? E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, Yahweh dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que Yahweh ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, 17 e 19. O próprio Yeshua, nosso Salvador, prometeu guardar a Páscoa no reino vindouro com seus discípulos. Mateus 26, 29, Marcos 14, 25, Lucas 22, 18 e 30. Toda a gente, incluindo Yeshua, guardará as festas quando o reino descer à terra. Por que razão, então, não as guardamos agora? Devemos esperar pelo reino vindouro para as guardar? Então, se muitos estão à espera de Yeshua, que regresse e exerça o seu governo sobre a terra para começarem a guardar essas partes da lei, por que razão dão ênfase a Levítico 11 e Deuteronômio 14 no que diz respeito à alimentação? Pois a distinção entre o limpo e o imundo é uma distinção que continuará a existir durante o governo milenar de Yeshua, conforme a palavra de Yahweh diz em Isaías 66, 17. Por que não esperar então pelo milênio, se afinal teremos muito tempo para observar esses mandamentos? A pensar dessa forma, talvez não tenhamos essa oportunidade, de acordo com Mateus 7:21, pois as festas, à semelhança das leis alimentares, foram dadas para ser observadas a partir do momento que esses mandamentos foram dados a Israel. Ora, se nós somos do Messias, então somos herdeiros conforme a promessa, Gálatas 3:29.
e parte da mesma oliveira, Israel. Mas para ser herdeiro, há que ser digno desta herança. E herdeiro é aquele que tem a fé em Yeshua e atenta para os mandamentos do Eterno. Apocalipse 14:12. Que cada um de nós seja como o apóstolo Paulo, quando disse clara e determinadamente. Que cada um de nós seja como o apóstolo Paulo, quando disse clara e determinadamente. É-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, Atos 18:21. Façamos a festa, 1 Coríntios 5:18. Pai nosso que estás nos céus, vem gravar a tua lei nos nossos corações, para que possamos agir de acordo com a tua vontade. Amém. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Yeshua. Apocalipse 22, versículos 12 a 20.